O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, logo o Espírito o impeliu para o deserto. Permaneceu no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: está completo o tempo e aproxima-se o reino de Deus. Fazei penitência. Crede no evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, para iniciarmos então a reflexão deste evangelho. Ele é curtinho, né? O evangelho de São Marcos deste domingo, né? É um evangelho bem curtinho. Eu vou fazer já do rodapé da própria Bíblia aqui, né? Uma observação, né? Muito bem. O mistério da Santa Igreja manifesta-se na sua própria fundação. Jesus deu início à sua igreja pregando a boa nova, isto é, o advento do reino de Deus, prometido há séculos na Escritura, no Antigo Testamento, né? O tempo cumpriu-se e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência, e sobre esta expressão, né, fazei penitência, é o que Jesus pede, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, né? Termina o Evangelho dessa liturgia de hoje com essa frase, né? Jesus termina. Vamos ver o que diz, então, a reflexão do dia a dia com o Evangelho, né, desse Evangelho do primeiro domingo da Quaresma, é Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15, né? O dia a dia com o Evangelho da editora Paulus. Vamos ver o que eles nos trazem de reflexão. O deserto despertava fortes lembranças para os hebreus. A caminho da terra prometida, eles permaneceram 40 anos no deserto, onde Moisés teve a experiência de Deus libertador e recebeu os mandamentos, a base da sociedade, alicerçada na justiça. O número 40 indica totalidade. Pode-se dizer que Jesus foi tentado durante toda a sua vida pública. É no deserto, o lugar do encontro com Deus, que Jesus consolida sua decisão de fazer a vontade do Pai. Deverá enfrentar toda a tentação do inimigo. Para fortalecê-lo nessa luta, Jesus tem a seu favor o Espírito Santo e os anjos, né? São os mensageiros, em contraste com Satanás, né? O diabo, seu rival. Após a prisão do Batista, Jesus inicia sua missão na Galiléia, longe de Jerusalém, centro do poder político, econômico e religioso daquela época, né? daquele período. Falar também, então, do catecismo da nossa Santa Igreja. A gente faz o elo de ligação entre o texto do Evangelho de hoje com o catecismo, né? Com a nossa doutrina da nossa Santa Igreja. A tentação de Jesus. O artigo 538 do Catecismo da nossa Santa Igreja diz o seguinte: os evangelhos falam de um tempo de solidão que Jesus passou no deserto, imediatamente depois de ter sido batizado por João. Impelido pelo Espírito para o deserto, Jesus ali permanece sem comer durante 40 dias. Vive com os animais selvagens e os anjos servem-no. Está no texto de hoje, né? O evangelho de hoje. No fim desse tempo, Satanás tenta-o por 3 vezes, procurando pôr em causa a sua atitude filial para com Deus. Jesus repele esses ataques, que recapitulam as tentações de Adão no paraíso e de Israel no deserto, e o diabo afasta-se dele, até determinada altura. Só o artigo 539.
Os evangelistas indicam o sentido salvífico deste acontecimento misterioso. Jesus é o novo Adão, que se mantém fiel naquilo em que o primeiro sucumbiu à tentação. Jesus cumpre perfeitamente a vocação de Israel, contrariamente aos que outrora, durante 40 anos, provocarão a Deus no deserto. Cristo revela-se o servo de Deus, totalmente obediente à vontade divina. Nisto, Jesus vence o diabo. Amarrou o homem forte, o diabo, para lhe tirar os despojos. A vitória de Jesus sobre o tentador no deserto antecipa a vitória da paixão, suprema obediência do seu amor filial ao Pai. Então, ligação ali da desobediência de Adão, de Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Esse, então, é o pecado original. E vem Jesus, mesmo sendo tentado, na sua forma humana, ele não sucumbe às tentações da serpente, e coloca Satanás no seu lugar, sendo, então, o cumprimento total da obediência que nós devemos a Deus. Jesus a cumpre no Calvário, na crucificação. Artigo 540. A tentação de Jesus manifesta a maneira própria de o Filho de Deus ser Messias, ao contrário do que lhe propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. Foi por isso que Cristo venceu o tentador, por nós. Nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Temos um que possui a experiência de todas as provações, tal como nós, com a exceção do pecado. Todos os anos, pelos 40 dias da grande quaresma, a Igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. E o parágrafo 541. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para Galiléia. Aí proclamava a boa nova da vinda de Deus nesses termos: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai na boa nova. Por isso, Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus. Vejam bem, ele deu começo aqui na terra ao reino que é dos céus. Ora, a vontade do Pai é elevar os homens à participação da vida divina. E falo reunindo os homens em torno do seu Filho, que é Jesus Cristo. Essa reunião em torno de Jesus Cristo, que Deus pretende, é a Igreja, a qual, aqui na terra, mantém o germe e o princípio do reino de Deus. Catecismo da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, algo que, ao lado da Palavra de Deus, da Bíblia, todo católico deveria ter em casa, com certeza, e lê-lo, não só para enfeitar prateleira. Cerramos, então, o Evangelho de hoje. Continuamos aí com o programa, já vamos trazer em seguida nosso amigo Eduardo com a palavra à Igreja de hoje.